Bom dia! Sabadão de live hoje aqui no Ciranda. Ah, estamos chegando, vamos ver. 11h01 agora. Vamos entrando, galera. Bom dia! Bom dia! Então, vamos chegando aí aos pouquinhos. Alguns talvez já estão no meio do dia, outros estão começando o dia. Seja no Brasil, aqui no Canadá, né? Às vezes 11 horas para alguns já pode ser tarde, né? Mas pra mim ainda é bom dia. Aproveitei sábado. Raro ter meus sábados livres agora de manhã, então hoje eu não tinha compromisso, aproveitei para descansar. E, e vai ser muito bom começar com vocês hoje a prática, o sábado com prática de autocuidado. Então, para quem é novo por aqui, eu sou Maria Marques, sou do Projeto Ciranda. E eu tô aqui, essa vai ser a nossa última mini live da Semana de Saúde Mental, que é celebrada aqui no Canadá. Então a gente aproveitou pra gente estar trazendo alguns recursos, falar sobre saúde mental, trazer uma pitadinha de saúde mental aí, de práticas de bem-estar que podem ajudar aí para vocês também desfrutarem de um pouco mais de bem-estar, né? Porque acredito não, todo ser humano precisa, né, de saúde mental e algo, como eu falei na outra live de respiração que eu fiz. E a saúde, seja saúde mental, ou como a Carissa falou na live anteontem, né, das inconstâncias, ah, é um equilíbrio dinâmico, então é algo que a gente tem que estar constantemente trabalhando. E eu sou nutricionista de formação, trabalhei muitos anos como nutricionista no Brasil e hoje eu me considero uma profissional holística também. E a prática que eu vou trazer hoje, na verdade, não vou compartilhar com vocês como profissional, mas mais uma prática que eu tenho trazido para meu dia a dia e que tem me ajudado muito. Eu comecei no último ano, nos últimos 2 anos, a trazer um pouco do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, um sistema de medicina que é focado em prevenção e manutenção da saúde, mais do que também tem uma parte do Ayurveda que trata a doença, mas o foco é, é a manutenção e prevenção da saúde. E o que eu vou trazer para vocês hoje é o que eles chamam o Ayurveda, ele tem um, um, um foco muito grande no Dinacharya, que são as rotinas diárias para manutenção de saúde. Né? E essa prática aqui, chamada de oleação, ou Abhyanga, é uma prática que, idealmente, você pode fazer quase todo dia, mas na nossa vida corrida nem sempre a gente consegue todo dia. E eu tenho feito à medida que posso. Tem semanas que eu faço com mais frequência, tem semanas que eu não faço com tanta frequência. Tem semanas que eu não faço quando eu tô muito. Quando a gente mais precisa, eu acabo não fazendo, né? Porque realmente essa prática, a oleação é o quê? Vamos lá. A oleação, então, é a aplicação de óleo no corpo, tá? Não é uma massagem, então você não precisa ter. Não, o movimento é leve, é só para você espalhar mesmo. A intenção é aplicar o óleo na pele, no corpo, tá? Então, desde a cabeça até o pé. Hoje, o que eu vou estar fazendo com vocês é a Shiro Abhyanga, que é a parte da oleação da cabeça, orelhas, pescoço e pés, tá? Então é como se fosse uma mini Abhyanga, que é algo que fica mais fácil da gente praticar no dia a dia, aplicar no dia a dia. E aí, claro, que de qualquer forma, e principalmente também, claro, que dependendo da condição, das necessidades da pessoa, então o Ayurveda olha muito isso, né? A gente não faz uma recomendação geral, você tem que olhar muito a condição do indivíduo e quais as necessidades e os desequilíbrios que precisam ser tratados naquela pessoa, naquele momento. Então, mas a prática do Abhyanga, da oleação completa, é super indicado. Pelo menos uma vez na semana, em alguns casos mais
terapêuticos, né, para tratamento aí, a gente deixa para um profissional falar, né? Eu tenho estudado Ayurveda como curiosa, estava até no mês passado, e agora eu tô realmente começando um curso de formação. É, então, o que eu tô trazendo de conhecimento de novo é o que eu aprendi de lives, de workshops e a minha própria terapeuta ayurvédica, Ana Olivia maravilhosa, é, que também vem me dando dica, vem me ensinando como fazer, tá? Ah, então, quais os benefícios, né, da gente fazer essa aplicação de óleo no corpo, na cabeça, ou pelo menos essa, né, mesmo que seja, como eu falei, só a Shira Bianga, só essa cabeça, rosto, pés, como isso já ajuda. Por quê? É, a gente entende, né, que a nutrição não se dá só pelo sistema digestivo. A pele é uma das maiores superfícies absortivas que a gente tem no corpo, né? Só não é maior do que o intestino. Mas, então, e a nossa pele está o tempo todo trocando com o meio ambiente, né? Então a gente absorve muita coisa. Tudo que a gente passa, às vezes a gente não se dá conta disso, tanto o produto químico que a gente aplica na pele e tal. Então isso tudo vai. A nutrição também passa por aí. O que é absorvido para a pele vai para as nossas células, né? E a Ayurveda ainda vai além. A gente se nutre pelos sentimentos, pelas emoções, pelo ambiente externo, né? Mas, enfim, então quando a gente aplica o óleo no corpo, né, a gente está nutrindo não só as células da pele, né? Mas a gente está nutrindo as nossas células mais profundamente e os nossos sentidos, né? Então, essa aplicação, o ponto principal, assim, o ponto principal de aplicação de óleo é na cabeça. Então, no topo da cabeça e no nariz, muitas vezes. Né? O meu professor estava até falando dessa última aula que eu tive. Ele falou, se não puder aplicar óleo em lugar nenhum onde que você aplica, dentro do nariz, né? Enfim, isso aí pode ser um caso, mas não é lá dentro, é passar por aqui. Por quê? Porque daqui absorve para todos os outros órgãos dos sentidos. Né? Daqui vai para o olho, vai para o cérebro, para a visão, para os olhos, tá? Então tem esse aspecto sutil, mas que na verdade não é nem tão sutil assim não, né? Porque realmente está ali, está próximo, a gente absorve e vai nutrindo as células, tá? Então, com essa nutrição, com esse calorzinho que se aplica com o óleo, né? Então o óleo tem que ser sempre quente, morno, claro, né? Ninguém esquece de queimar, mas é importante que seja morno. E quais são os tipos de óleo? Óleos de boa qualidade, de prensagem a frio, porque pensar o que você comeria. A gente não quer botar na pele o que a gente não comeria. Né? Então, um óleo de boa qualidade. O mais indicado, assim, um óleo padrão é o óleo de gergelim. Atenção que não é de gergelim torrado, tá? O de gergelim aquele, até tem aqui pra vocês verem, é mais clarinho. Pode ser o óleo de abacate, pode ser o óleo de um bem neutro também, que na dúvida é um que eu diria que vai para todos os tipos de pessoa, de personalidade, de desequilíbrio, seria o de semente de uva, o óleo de abacate, até mesmo o óleo de oliva, um óleo de girassol, né, de boa qualidade, prensagem a frio de preferência. Óleo de coco pode ser uma possibilidade também, mas o óleo de coco é um óleo bem mais frio. Então seria mais recomendado para climas quentes, porque você quer sempre equilibrar, né? Buscar o equilíbrio com o ambiente externo. Então, se é um clima frio, a gente quer aquecer. Então a gente quer um óleo mais quente. O óleo de gergelim é ótimo. Se você quer esfriar, aí pode ser um óleo de coco. E aí também depende aí. Vale quando tem um olhar terapêutico, uma questão, quando você tem alguns desequilíbrios que você quer tratar, aí você tem que estar com um terapeuta para avaliar também qual é o melhor óleo para o seu tipo de desequilíbrio, tá? Então, por exemplo, quando é uma pessoa mais agitada, mais que a gente fala pita, que tem aquela coisa, às vezes, muita azia, muita irritação, uma pessoa muito pele mais avermelhada e tal, aí essa pessoa talvez possa o óleo de coco ser mais indicado até do que o de gergelim.
Mas para aquelas pessoas que têm extremidades frias, como é a minha, meus dedos ficam gelados. É uma pessoa que é muito agitada, articula muito para falar, que tem dificuldade de foco, né? Então, muitas vezes, aí o óleo de gergelim vai ser o mais indicado. Como eu falei, os outros sementes de uva, girassol, podem ser uns óleos mais neutros, o próprio azeite, tá? Então, voltando aos benefícios. Acalma e nutre a mente e o corpo. Melhora o sono. Então, para quem tem problema de insônia, experimenta. Só fala assim, não precisa acreditar. Experimenta e vê o que acontece, tá? Aumenta a longevidade, porque você tá nutrindo seus sentidos, está nutrindo a pele. Você diminui o cansaço, então é bem relaxante, ajuda realmente a desestressar e até mesmo age até na detoxificação, no processo de eliminação, de purificação de impurezas do corpo. Então, mas como assim? As toxinas, elas são solúveis em gordura. Então, quando a gente aplica o óleo no corpo, inclusive eu vou explicar, né? A recomendação é que a gente aplique o óleo, a gente deixa o óleo, assim, o ideal é que depois da aplicação do óleo você vá fazer alguma atividade física, ou algum movimento, ou então vai fazer tipo uma sauna, por exemplo, né? Mas é legal você mexer o corpo, fazer o sangue circular, esquentar um pouco o sangue, porque aí isso vai aumentar os poros, vai absorver mais esse óleo e vai processar também, estimular o suor. Né? Então a gente precisa suar sem desodorante antitranspirante, porque a gente quer suar para poder eliminar essas toxinas. Então esse processo, a gente na verdade otimiza um processo natural de detoxificação do corpo, tá? Então precisa ser a atividade, mesmo que às vezes eu não tenho tempo, às vezes mesmo que seja fazer 10, 15 minutos de uma atividade, né, de mover o corpo. Às vezes eu faço muito yoga, então às vezes só faz umas sériezinhas de Surya, da saudação ao sol, faz uma caminhada. Se tiver um tempo muito frio e vento, não é tão recomendado você fazer com óleo no corpo, tá? Porque isso pode desequilibrar mais. A gente quer manter justamente o corpo quente e favorecer o suor, ok? Mas assim, pra ser sincera, às vezes, para não deixar de fazer, se eu não tenho tempo de fazer exercício, eu faço rapidinho, faço minha Shirubhyanga, a aplicação na cabeça, no pé, e vou fazer as coisas de manhã. Tem que arrumar café da manhã, fazer a cama, não sei o que, arrumar as coisas das crianças, aí enquanto eu tô me mexendo, e aí depois eu vou. E aí depois a gente tem que tirar esse óleo do corpo, tá? Vocês vão ver que a quantidade de óleo é bem pequena, não precisa ser uma quantidade de óleo grande. E é importante tirar esse óleo do corpo, tá? Então, não precisa ser banho nem com sabonete, o ideal até que não passe sabonete para deixar o óleo também hidratar, né? Você não quer tirar. Então é só uma chuveirada mesmo, morna. E outra coisa que eu faço também, às vezes, quando eu não tenho tempo, quando eu tô muito correndo, ou, sei lá, tomei banho, já não quero molhar o cabelo. Às vezes eu pego uma toalha úmida, com água bem morninha e passo. E tiro, sabe? Enfim, mas é importante tirar esse excesso, tá? Do óleo. Porque senão o que acontece? Aí pode ter o efeito inverso. Pode dar sensação de peso, de congestão, dor de cabeça, tá? E aí, aproveitando a falar isso, assim, quais são as contraindicações? Contraindicação um período 1 a 3 dias do ciclo, do primeiro ao terceiro dia do ciclo menstrual. Qualquer situação de edema, né, de acúmulo de líquido no corpo, nesses casos a gente não é recomendado, é contraindicado. Ou acúmulo de muco, aquele dia que você sente, talvez você tá meio muito concorda, congestionado e tal, nesse caso você não deve fazer. Indigestão, se você sente que, seja naquele dia, ou seja que você venha sofrendo de indigestão, peso de estômago, também a oleação nesse caso pode até agravar. Então é até importante também, né, de novo, é esse momento da gente se observar e ver o que você está precisando naquele momento, tá? E também se você
né, em processo de purgação. Se você passou mal, vomitou, tá com diarreia, qualquer coisa assim também, nesse caso, não é recomendado, ok? Quando a gente faz a Shiro Abhyanga, né, que é essa oleação da cabeça, orelhas, pescoço e pés, os benefícios específicos vão atuar muito na visão, benefícios na visão, no couro cabeludo, até para diminuir qualquer doença de couro cabeludo, dermatite, diminuir esbranquiçamento do cabelo. Aí, galera que tá lutando contra os cabelos brancos ou quer prevenir. Então a oleação da cabeça ajuda a diminuir os cabelos brancos. Quer dizer, não vai tirar o que você já tem, mas vai, né, diminuir a quantidade, né, e talvez vai atrasar um pouquinho mais o aparecimento dos cabelos brancos. Diminui, isso é muito bom, gente. Eu tenho muita tensão aqui, então diminui essa tensão aqui no maxilar, para quem sofre de ATM, né, aquela que trava aqui na mandíbula, então fazer essa oleação costuma ajudar bastante, tá? Eu acabei não comentando, mas qual é o horário ideal de fazer? O melhor horário é de manhã, assim que acordar, tá? E mesmo assim, isso já vai ter um efeito no final do dia. E assim, eu sinto, muda a energia do meu dia, muda a minha disposição. Quando eu faço, assim, vejo que tudo flui, eu tô mais leve, realmente assim, eu tô aqui compartilhando porque funciona. Pra mim, tem funcionado muito. Então, mas se não der pra fazer de manhã, o importante é que seja em jejum, não tenha comido nada antes, tá? Então, ou logo antes do café da manhã, ou sei lá, mas só dá pra fazer na hora do almoço. Tudo bem. Então, melhor fazer do que não fazer. Agora, faça antes do almoço, né? Faz todas aquelas etapas, faz a oleação, move um pouco o corpo, 15 a 20 minutos, deixa o óleo agir, remove e aí almoça. Tá? Ou um outro horário que seria um horário bom, às 6 horas, por volta das 6 horas da tarde, no final do dia, também antes, né? Assim, portanto que você não tenha comido meio que no intervalo. Se a sua última refeição tenha sido, sei lá, por volta de 2 horas, talvez. E aí você pode fazer a Shiro no... Principalmente isso se for oleação do corpo todo, tá? Se for só da cabeça, não tem tanto impacto no sistema digestivo, mas é bom para não pesar, porque como eu falei, o corpo está absorvendo o óleo, vai ser digerido. A gente precisa do fogo digestivo também para digerir esse óleo, mesmo que seja na cabeça e nos pés, tá? Então seriam esses a indicação dos melhores horários. Então agora a gente já tá um pouquinho tarde, né? Fim de semana, não sei. Café da manhã às vezes a gente acaba tomando um pouquinho tarde, mas a ideia aqui é mostrar pra vocês essa prática. Porque se eu fizesse aqui 8 horas da manhã, acho que não ia ter ninguém. Mas vamos lá, então, o que interessa. Que eu já falei pra caramba. O que a gente precisa, então? Um óleo não refinado, de boa qualidade. Eu preciso muito. Esse óleo de gergelim pra mim é maravilhoso. E aí, o que a gente faz? Tem um potinho aqui. A quantidade, principalmente pra Shiro Abhyanga, é muito pequena. Mesmo pro corpo, eu acho que isso aqui é até muito. Não sei se dá pra ver. Tá? É só um pouquinho, só o suficiente pra espalhar. Tá? Não devo nem usar isso tudo pra mim. O que a gente faz? Bota numa panelinha em banho-maria e esquenta. Deixa ferver, né? Deixa ficar bem quente o óleo. O meu já deve estar até um pouco frio, que eu já falei pra caramba, né? Então, não sei se você tiver aí com as coisas em mão que quiser fazer, já pode ir lá enquanto eu termino de explicar. E esquenta. Eu esquentei na panela, botei nesse potinho com água quente aqui pra tentar manter um pouquinho a temperatura. Se você tiver, às vezes mãe, né, que tem aqueles aquecedores de mamadeira, isso super funciona, ou aqueles aquecedores elétricos, pode ser uma boa opção também para manter quentinho, tá? Opcional, que também funciona legal, a gente pode aproveitar aí, pegando a onda da Carissa, que ela falou também um pouco de aromaterapia, pingar uma gotinha de óleo essencial, principalmente no rosto, você não quer nada forte, vai ser no máximo uma gotinha.
Pra pele do rosto é muito bom gerânio, óleo essencial de gerânio, que o meu eu não achei. Óleo de lavanda, eu tenho laranja doce, que também ajuda um pouco no foco e é antidepressivo. Então acho que eu vou de laranja doce hoje, tá? Aí só uma gotinha aqui. Beleza. Então vamos lá, a gente quer, né? Como eu falei, o óleo tem que ser quente e as mãos quentes. Pra mim isso é um desafio, assim, às vezes tem que dar uma esquentadinha mesmo na mão. Vou pegar aqui um pouquinho de óleo, espalha. Então, como sempre, gente, como tudo, uma prática de autocuidado, é aproveitar esse momento pra você ter esse momento pra você, sabe? Então, às vezes é bom, pode botar uma musiquinha que você gosta, cria um ambiente, né? Bota flores, bota, se quiser, não quiser botar o óleo aqui, pode botar um cheirinho, tá? Que um ambiente agradável pra você, sabe? Então, como a gente falou no título, a oleação é um ato de amor, é um ato de amor, de cuidado a si, né? Então, pra cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente antes, né? A gente tem que ter o que doar. Então não adianta a gente, né, doar se a gente não tem o que doar. Então vamos se cuidar, prepara, pode se quiser, né, fechar os olhos, trazer um pouquinho a intenção, pensar, se observar, perceber como está seu corpo hoje. Perceber o que seu corpo precisa hoje. Eu tô aqui enquanto isso esquentando minha mão, que minha mão é gelada, demora. E eu acho sempre legal criar uma intenção, até como ontem também, quem assistiu a de arte terapia, a Alessandra falou isso, né? Qualquer processo terapêutico, assim, é legal a gente trazer essa intenção, o que a gente quer, estar presente no que a gente está fazendo, ter intenção. Então, o que você quer pro seu dia, o que você quer, né, para essa prática de oração, de autocuidado. Então, desculpa. Então a gente vai começar, tá mais ou menos quentinho, se vocês estão preparados aí, tá? Começa aplicando óleo, tenta bem aqui no centro, onde tem a molheira, né, do bebê. Bem no centro aqui da cabeça, fazendo só círculos, bem suave. Espalhando mesmo, tentando a intenção do óleo entrar ali no couro cabeludo, tá? Faz o cabelo um pouquinho. Couro cabeludo. Isso. Procura acalmar a respiração, trazer consciência pro momento, pra sua respiração. Isso. Pode ir. E agora, vai espalhando pelo couro cabeludo. Eu gosto de fazer assim, como se eu estivesse penteando, sabe, o cabelo, daqui pra frente e lá pra trás. Isso, faz assim de lado. Pode ter medo de descabelar o cabelo não, gente. Vocês vão me ver aqui eu com meus cabelos selvagens. Isso, aí do outro lado. Não tem muito... De acordo com o tempo, né? Quando você tem mais tempo, você faz mais vezes, se tem pouquinho. Tudo a gente ajusta ao que é possível de ser feito no dia, no momento. Tá? Isso. Espalhou bem aí no couro cabeludo. Você vai ver, não fica... Às vezes nem percebe muito que tem um óleo, mas... Isso. Tá lá. Beleza. Esquenta, se precisar. Esquenta mais um pouquinho. Molha mais um pouquinho de óleo. Tá? Aí eu gosto de fazer assim, vai fazendo assim em volta aqui na base do cabelo até a orelha. Isso. Então, uma coisa que eu não falei, né? Quem tiver brinco, tudo, vale tirar tudo, brinco, anel, tá? Vocês estão vendo que minha mão é gelada mesmo, precisava ter esquentado um pouquinho, mas vamos lá. Então, vem aqui na orelha.
Vai lá de cima e vai deslizando até aqui. Puxa um pouquinho. Faz umas 6 vezes, mais ou menos. Então, e aqui quem tem essa tensão nessa região do maxilar, né, da TM, aqui vai lhe dedicar um pouquinho mais de tempo. Puxa um pouquinho aqui. Pode botar, passar um pouquinho de óleo aqui por dentro da orelha, do ouvido, tá? Isso. Esquenta mais um pouquinho, se precisar. A minha mão ainda tá com óleo, então não vou nem pegar mais óleo, tá? Quanto mais óleo, mais peso depois pode dar também. Então a gente também, né, tudo com moderação, nada em excesso. Rafa, vamos, então começa a botar a Bianca na prática, pelo menos a Shiro, né, você vai ver. Ajuda muito pro um sono de qualidade. Tá? Traz as mãos aqui, sente a mão quentinha, eu gosto de trazer assim um pouquinho, ainda mais se tiver óleo essencial, bota só um pouquinho aqui na frente. Respira um pouquinho, deixa o óleo agir, faz umas respirações profundas. E aí traz, vai espalhando. Aí não tem muita regra não, gente. Não tem, como eu falei, é só a intenção de espalhar, tá? Se tiver mais tempo de novo e quiser aproveitar para fazer uma massagenzinha no rosto, aí você faz o que funcionar para você. Aqui é outro lugar que eu crio, né? Acho que tem gente que é muito mental, fica muito pensamento agitado. Eu gosto de fazer, massagear um pouquinho aqui o centro do terceiro olho, esse centro energético aqui do intelecto. Também tem essa atividade mental. Então, massageia aqui um pouquinho dissipa, tá? E aí pode ir descendo pro pescoço. Vai, isso. Desce aqui um pouco pro pescoço, pra nuca. Lado. Isso. Beleza. Aí aqui, se for o caso, pode aproveitar e aplicar só um pouquinho de óleo lá dentro do nariz, da narina. Tá. Já limpei, tá, gente? Isso é uma outra prática de Natchara. A primeira coisa que faz quando acordar, limpa a narina, né? Limpa o nariz, assoa. Beleza. Então, cabeça, orelhas nutridas, olhos, né? Toda essa região da face. Então, só pra gente finalizar, a gente vai fazer a lição dos pés. Mesma coisa. Ainda tô com óleo na mão, só vou esquentar e... Só passar mais um pouquinho. E pronto, espalha. Vai espalhando no pé, passa um pouquinho em cima, eu gosto. É legal também, na oleação a gente faz muito, trabalha muito nas articulações, movimentos circulares. Então, tô com o meu tornozelo meio estranho, então eu gosto de fazer uma massagem, fazer um pouquinho esses movimentos circulares no tornozelo, espalha o óleo em cima, na sola do pé, espalha nos dedos. Aí também, gente, a intensidade não precisa ser, não tem que ser um movimento forte. Mas, se às vezes tem gente que gosta, né, de movimentos mais fortes e ativos, você vai, o momento é seu de você se escutar, de se perceber o que é bom pra você, o que você tá precisando naquele dia. Mais gentileza, mais energia, tá? Passei. Agora vai pro outro pé. De modo geral, assim, pro corpo todo, só pra vocês terem uma ideia. Uma colher de sopa de óleo já é suficiente pro corpo todo, tá?
A não ser que seja uma terapia específica que você vai fazer com um terapeuta, que aí tem umas avaliações que realmente usa muito óleo. Mas não é o que você provavelmente vai fazer em casa, tá? Estamos acabando. Então, aí eu, como eu falei, minhas extremidades são muito frias, então o que eu faço? Eu gosto de botar uma meia, ainda mais aqui que é frio, né? Eu gosto de botar uma meia no pé, fico um pouco com essa meia também para ajudar a absorver o óleo, para ajudar a fazer esse aquecimento, para poder ser absorvido na corrente sanguínea e ter todos os benefícios que a gente espera. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário. Então agora eu vou deixar agir por um tempinho. Vou fazer um pouquinho. Até que não tá um horário muito ruim, um pouquinho. Vou fazer uma praticazinha curta de yoga. Quem quiser, como eu falei, pode dançar, pode, sei lá, arrumar a casa. E daqui a uns 20 minutinhos eu vou tomar uma chuveirada só pra tirar mesmo o excesso de óleo. Não vou nem passar, porque não necessariamente você precisa passar shampoo e tal, tá? Ou como tem bem pouquinho óleo e só foi no rosto, né? E na cabeça não tem muito óleo, eu poderia só passar um paninho úmido, como eu falei no início, o pé ela também passar um pano úmido ou só lavar rapidinho no chuveiro com água morna pra tirar o excesso. Rafa, quero ver fazer, hein, Rafa? Vou te cobrar. Gente, só eu, né? Voltei. Então, as lives da Maria, gente. Desculpa, eu não me aguento. Isso, então. E aí já fica a dica, tá? Que uma das minhas mentoras, né? Com quem eu já aprendi, é a Laura Pires, que eu acho ela incrível. Recomendo seguirem ela posta conteúdos super legais. E, se eu não me engano, segunda-feira começa, ela tá oferecendo a Semana do Autocuidado, que ela vai falar melhor sobre a Bianca de um modo geral. Se eu não me engano, são 3 ou 4 sessões. Eu participei disso no começo do ano, sei lá, em outro momento. Então, você pode fazer as inscrições, é gratuito. Não é ao vivo, eu acho que é um conteúdo gravado, mas... E a Laura Pires é terapeuta, ela tem já prática há muitos anos com a Ayurveda. Então, se você quer saber mais, eu recomendo. Depois eu também vou compartilhar aí, eu marco ela no comentário, para quem tiver interesse, dar uma olhada, aprender mais. E é isso, gente. Vamos que vamos, que hoje é sábado, um ótimo sábado, que isso possa ter sido válido para vocês, porque para mim muda. Eu já tô com uma outra energia, só de falar e mostrar aqui pra vocês. Mas sempre tomando os devidos cuidados, como eu falei, tá? Se observando, porque quando não é o momento, quando a gente não tá, né, numa condição que, como eu falei, de edema, de acúmulo de muco, de indigestão, dificuldade digestiva, pode ter o efeito inverso. Então, se você fizer e viu que não caiu bem, dor de cabeça, peso, opa, alguma coisa aí não foi legal. Ou eu botei muito óleo, ou eu talvez não tenha feito o movimento depois, não dei tempo de esquentar e de fazer a desintoxicação, ou realmente a minha condição naquele momento não era... Para minha condição naquele momento, a oleação não era indicada. Ok? Beijo, ótimo fim de semana pra vocês. E a gente se vê, toma maratona. Amanhã é Dia das Mães, feliz Dia das Mães pra todas as mães. Seja mãe de criança, mãe de gato, mãe de outros, né? Tem várias diferentes formas de maternidade. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na live segunda-feira, tá? Com a psicóloga Neila. Ela vai falar um pouquinho sobre outras perspectivas da maternidade. Um beijo. Tchau, tchau.